Amém, queridos? Podem sentar em nome de Jesus. Quero chamar meu querido pastor Ezi Jorge. Vem aqui, por favor, meu querido pastor Ezi. Ele nos dá a honra de estar aqui com a gente hoje aqui também com celebração. Vamos receber com palmas em nome de Jesus. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom poder estar com vocês no dia de hoje, tarde e noite, para conhecê-los mais de perto. Já estive com vocês uma vez, com o pastor Watson, quase meia dúzia de vezes, né? É um queridão, gosto demais dele. De vez em quando nós nos sentamos para tomar um café, conversar, compartilhar histórias, experiências, e eu tenho em autoestima. Gosto demais do pastor Watson. Me agrada muito a maneira como ele se compromete com o reino de Deus e a maneira como Deus o tem usado aqui, não é? Quero louvar a Deus pela sua esposa, seu filho e quem também, não é? Pessoas de quem eu escuto ótimas notícias, inclusive do pastor Watson, que sempre fala bem, não é? Então isso é muito bonito e é muito gostoso. Que bom estar com vocês aqui. Eu tenho quanto tempo, pastor? 40 minutos. Tá, então eu tenho 40 minutos para a gente conversar. Vamos conversar? Amém. Abra a Bíblia comigo aí, por favor. E eu quero usar esse texto nos nossos dois momentos, agora e no culto logo mais. Abramos na carta de Paulo aos Filipenses, por gentileza. Carta de Paulo escrita aos Filipenses. Repita comigo assim: igreja em célula. Igreja em célula. Vínculos e permanências. Vínculos e permanências. Vamos lá? Vínculos Vínculos e permanências. e permanências. Só as mulheres. Vínculos e permanência. Agora os homens. Vínculos e permanências. Agora eu quero conversar sobre vínculos. Logo mais sobre... Permanência. Parabéns, parabéns, parabéns. Ok? Vamos lá. Filipenses capítulo 4. Eu quero mexer com algumas palavrinhas aqui. Verso 1 apenas, por enquanto. Vamos ler todos nós? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos ficar com esse texto apenas. Vejam só. Nós somos uma igreja em célula, vivendo no mundo aonde as pessoas se dizem conectadas, mas ao mesmo tempo reclamando a falta de vínculos. Concorda comigo? Nós somos uma igreja em célula, vivendo em um mundo aonde as pessoas se dizem conectadas, mas reclamando a ausência de vínculos, ou eu diria, as ausências de vínculos, já que essas ausências, elas se dão em todas as áreas e dimensões das vidas. Elas se dão do ponto de vista comunitário, elas se dão do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais entre maridos e esposas, filhos e pais, netos e avós, sobrinhos e titias e titios, e entre irmãos e irmãs. Do ponto de vista corporativo, as ausências também se dão, de modo que geralmente os patrões se referem às pessoas que com ele trabalham como sendo os seus colaboradores. Mas não é incrível que alguém pode estar presente numa comunidade há muito tempo e não se sentir vinculado? Alguém pode desenvolver toda uma carreira numa determinada corporação e não construir vínculos? E alguém também pode até mesmo nascer em um determinado lar, mas não se sentir vinculado a ele. Como eu disse, nós vivemos num mundo que se diz conectado,
mas aonde a grande maioria reclama a ausência de vínculos. Olhando para o texto de hoje, a experiência que nós temos aqui é a experiência de Paulo, a experiência de um homem que se dedicou às construções de vínculos. Todavia, o momento em que Paulo fala a respeito dos vínculos é o momento em que ele mais revela qual é de fato o espírito que lhe orienta. De modo que quando Paulo escreve essa carta, ele está isolado, mas ele se sente vinculado. Veja que ele está vivendo uma experiência diferente da nossa. Só para brincar com as palavras. Nós vivemos num mundo de pessoas que se dizem conectadas, mas que reclamam a falta de vínculos. Paulo está isolado, preso em Roma, condenado à morte e experimentando seus últimos instantes de vida, todavia, cada vez mais vinculado, ou por que não dizer, se sentindo mais vinculado do que nunca. Deu para entender? Olhando nessa perspectiva, é que ele nos fala, no verso 1, a respeito da espiritualidade dos vínculos. E em que consiste a espiritualidade dos vínculos? Segundo o texto, a espiritualidade dos vínculos, ela consiste em dois caminhos. Um caminho que eu vivencio dentro e um caminho que eu vivencio fora. Vamos repetir? Um caminho para dentro. Vamos lá? Um caminho para dentro e um caminho para fora. Agora só as mulheres. Um caminho para Dentro e um caminho para fora. Veja a aula agora. Os homens, um caminho para Dentro. e um caminho para Fora. Aí. A espiritualidade dos vínculos para Paulo, ela se dá num duplo movimento, pessoal, que é na verdade um movimento de caminho. Por que de caminho? Porque vínculos não nascem prontos e vão se gastando. Vínculos nascem não prontos e vão se fazendo. O que nasce pronto e vai se gastando, geralmente acontece no nível da coisa, do objeto. Por exemplo, sapato nasce pronto e vai se gastando. Celular nasce pronto e vai se gastando. Camisa nasce pronto e vai se gastando. Relacionamentos nascem não prontos e vão se fazendo. Isso se dá do ponto de vista das relações entre mães e filhos, filhos e mães, filhos e pais, pais e filhos, maridos e esposas, esposas e maridos, amigos e amigas. Dentre todos esses exemplos, acredito que o que mais simboliza esse processo de construção que se fortalece a cada dia, talvez seja o daquele do nível da relação entre o homem e a mulher. Não nasce pronto, mas vai se fazendo. Como se fosse um tear de uma rede, de uma colcha de crochê, por onde um fio vai tecendo o outro, a ponto de o homem jamais se ver desvinculado da sua mulher, a mulher dizer que jamais se enxerga desvinculado deste homem, e mais, não somente abraçados a 2 pontos, mas acima de tudo a um cordão de 3 dobras. Porque vínculos não nascem prontos, mas vão se fazendo. Vínculos são caminhos. Um caminho para e um caminho para Fora. Veja, Paulo está preso, isolado, mas se sente mais vinculado do que nunca. E ele nos diz em que consistem esses 2 caminhos, o de dentro e o de fora. Veja que coisa linda. Verso 1 do texto que nós lemos. Do ponto de vista do caminho de dentro, Paulo diz assim: portanto,
meus irmãos. Veja, há uma natureza que vincula, uma natureza de fraternidade. E ele diz assim: em que consiste esse caminho? Caminho de dentro. Amados e saudosos. Essas duas palavras têm mais significado aqui do que nós imaginamos. Do ponto de vista do caminho de dentro, o amor está para Paulo no nível de uma decisão. Por outro lado, Paulo linka ao sentimento do amor, veja, a expressão do coroamento. E o que eu acho mais importante aqui é que Paulo diz que o amor se liga à saudade. E para nós, geralmente a saudade ela está no nível de um amor que foi vivido. Para Paulo, a saudade está no nível de um amor que ainda está sendo construído. Porque quando Paulo diz a esses irmãos assim: vocês são os meus amados, ele está dizendo assim: vocês são as pessoas a quem eu decidi amar por amor a Cristo. E esse amor que eu cultivo por vocês, ele é o amor que me coloca no nível de uma saudade. Só que saudade aqui não é a negação de uma presença. Mas a saudade aqui para Paulo se configura como uma afirmação de uma presença. Porque a ideia de saudade aqui é de um profundo desejo de vê-los de novo. Porque saudade não é a afirmação de uma falta. A saudade é a afirmação de uma presença. Pois quem sente saudade, conquanto não esteja diante de mim ou junto a mim, estar mais em mim do que nunca, ou estar mais ligado a mim do que ele próprio é capaz de imaginar. Logo, observe que coisa extraordinária é que é justamente do radical da palavra saudade que nasce uma outra palavra nossa importante, que nós chamamos de saudação. O que é o ato de saudar? Saudar significa cumprimentar. Só que cumprimentar é muito mais do que estender a mão ou ofertar um abraço. Cumprimentar significa acolher o outro por dentro em toda a sua subjetividade. Mas observe que nós estamos falando de vínculos. E não é interessante que é do radical da palavra saudade que nasce a atitude de saudar, e não é da atitude de saudar, ou do radical dessa palavra, que vem também uma outra palavra importante que a senhora deve conhecer melhor do que a gente, que se chama saúde. Só sente saudade quem tem ou desenvolveu um relacionamento saudável. E quem desenvolve relacionamentos saudáveis não vê a hora de saudar ou de acolher de novo. E quem deseja acolher de novo é porque nunca desistiu de amar jamais. Caminho de dentro, amor e saudade. Um desejo enorme de vê-los e acolhê-los no mais íntimo daquilo que cada um representa. Espiritualidade dos outros. Deu para entender? Quando os nossos relacionamentos estão adoecidos, nós sentimos tudo menos saudade. Mas o fato de nós não sentirmos saudades não quer dizer necessariamente que deixamos de amar. Porque muitas vezes as emoções estão poluídas, atravessadas por problemas, mal entendidos, confusões, imaturidades, coisas do tipo e do gênero. Todavia, observe
que Paulo está preso em Roma, condenado à morte, e dizendo assim: mesmo isolado, eu os amo, porque eu decidi amar vocês em Cristo. E por amar vocês em Cristo, é que eu tenho saudade de vocês. E o sentimento de saudade que eu tenho de vocês não é um sentimento de falta, mas é um desejo enorme de vê-los novamente, ou de aguardá-los novamente diante daquele lugar ou daquele para quem eu estou me conduzindo. Paulo está dizendo assim: eu estou isolado e eu estou prestes à morte, mas eu amo vocês a tal ponto, e eu estou ligado a vocês a tal ponto, que nem mesmo a morte e as minhas circunstâncias impedem que, ao invés de dizer adeus, eu simplesmente digo: nos vemos em breve. Caminho de Deus. Numa igreja de célula, quem chega é o primeiro movimento que precisa fazer, que é o movimento de acolher o outro por dentro. E acolhe nesse nível, no nível de uma decisão de amar incondicionalmente, mas de viver cada dia no desejo de ver o outro e a outra de fato. É lindo isso, não é não? Mas também observe que Paulo disse que a espiritualidade dos vínculos, ela nasce do caminho de dentro, mas ela nasce do caminho de... Veja, o caminho de dentro, amor e saudade, decisão de estar e vontade de ver novo. Isso é igreja em célula. Quem se conecta a uma igreja em célula, se conecta porque decidiu amar. Mas ao mesmo tempo, uma vez vinculados pelo amor, o desejo é que a reunião de célula aconteça logo, para que possamos nos ver novamente. Amor e saudade. Só quem sente isso é quem tem saúde. Gente que teve suas emoções redimidas, como eu gosto de dizer, pacificadas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ora, quem faz o movimento para dentro não se conforma com o isolamento. Por isso que não transforma isolamento em isolacionismo. Não transforma a distância em quebra de vínculos. Paulo disse que quem está vinculado por dentro, porque decidiu amar, e acorda e dorme todos os dias no desejo de ver novo, saudade, ele diz que automaticamente vai se ver no caminho de fora. E aí, se o caminho de dentro é movido por amor e saudade, veja o caminho de fora, versículo 1. Paulo fala de alegria e coroa. Alegria nesse caso aqui, veja, é o prazer de se ver em Cristo. Paulo se alegra porque ele se vê vinculado a essas pessoas, porque Cristo é esse tronco, o tronco comum que a todos alimenta e a todos concede sombra. Por outro lado, Paulo diz que ao mesmo tempo que eu me alegro por estar vinculado a você e desejo ver você sempre, Paulo diz que você pode ser para mim uma coroa, ou que essa igreja em célula representava para ele uma coroa. E a imagem que Paulo resgata aqui é aquela das corridas olímpicas de Roma, por onde aquele que vencia a corrida recebia uma coroa de louros ao ser colocado no lugar principal do pódio. O que Paulo está querendo colocar é assim, veja, é que no caminho de dentro eu me vinculo pelo amor e eu passo a ter desejo de vê-lo, mas no caminho de fora eu me alegro porque eu descubro que eu não estou caminhando sozinho.
que tem mais gente comigo nessa trilha, que tem mais gente comigo nessa corrida, que tem mais gente comigo nessa trajetória. E aí, conquanto alguns tenham começado a corrida ontem, outros tenham começado há 21 anos, outros tenham começado há 16 anos, a verdade é que em Cristo todos se encontram porque Ele é o caminho. E à medida em que as pessoas vão fazendo o caminho que é Cristo, todos também vão desenvolvendo uma trajetória particular. Pois conquanto caminhemos juntos, a chegada é de cada um, naquilo que cada um vivencia pela fé e em perseverança de graça de Deus. Diga amém. Amém. Aí é interessante que Paulo diz assim, ó, no caminho de fora, eu me alegro quando encontro outros que caminham comigo. Mas também tem uma questão. É que eu também sou coroado. E a minha coroa no caminho de fora consiste no ato de uma vez ter caminhado, ter chegado ao fim, para receber de Cristo a coroa que em glória Ele tem para nós. Aleluia. Amém. Diga amém. Amém. Bom, então o tempinho aqui. Espiritualidade dos vínculos. Caminho de dentro, caminho de fora. Isso é a igreja em céu. Igreja em célula é uma igreja que nos vincula. E o DNA de uma igreja em célula não consiste na sua estrutura funcional, institucional. O DNA de uma igreja em célula encontra-se nos seus vínculos. Por isso que se diz que uma igreja em célula é uma igreja movida por comunhão, é uma igreja movida por abraços, é uma igreja que conecta pessoas e lugares, é uma igreja que conecta casas e templos, é uma igreja que conecta crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras. Ou seja, uma igreja em célula, para mim, é um grande tear. Já visitaram um tear? Já foram numa fábrica de redes? Eu já tive a experiência, tanto na cidade onde eu nasci, Caruaru, no interior do Agreste pernambucano, como também em Santa Catarina. E eu me lembro muito bem e adorei a experiência de que em uma dessas ocasiões, o espaço que eu frequentei ainda era um espaço de um tear artesanal. Daquele em que o artesão se posiciona na máquina e a cada movimento que ele faz, ele costura um fio no outro, ele traça um fio no outro, ele cruza um fio no outro. E é interessante que ele tem uma imagem do que ele está fazendo na mente. Hoje, com as empresas todas tecnologizadas, o processo é outro. Você tem aqui a pessoa, não é, o design, que formata todo o desenho no computador, dá um enter e a máquina vai cumprindo o seu processo. Também fui diretor de uma empresa que trabalhou com isso durante alguns anos. E pude ver, basicamente, que tanto do ponto de vista artesanal como também do tecnológico, nenhuma peça nasce do nada ou nenhuma peça nasce sem cruzamentos de fios. A diferença entre um processo e o outro basicamente está na rapidez e na exatidão dos cálculos, mas na essência o que nós temos é um processo por onde um fio se liga a outro fio, uma imagem vai se formando e aquilo vai ganhando vida diante de nós. O que é isso? Uma igreja em célula. Como é que esses fios estão sendo costurados? É basicamente assim. Estávamos todos desvinculados. Quem chega aqui em João Pessoa, pastor Watson e a Andressa. Um fio que já tinha sido ligado a outro fio. Não é assim?
Quem veio depois? Quem veio depois deles? Aqui, Veio Fábio aqui. também. Diga seu nome, por favor, meu queridão. Fábio, sua esposa. Veja, 2 fios que se cruzaram em algum momento de suas histórias, que agora se ligam a outros 2 fios. Olha o tear da igreja, né, da Pat Church, tá bom? Veja a rede se fazendo, né? Quem veio depois do Fábio, sua esposa? Quem foi? Vamos lá, pessoal, me diga. Cícero, a Rose. Cadê? Levanta a mão. Olha lá, mais 2 fios, que se juntam a 6 fios. Na verdade, a 7 fios, porque tem o bebê aqui. Quem veio depois? Cleiton também, a Quem é Cleiton? Yasmin. Mais 2 fios. Olha a rede. Quem veio depois? Quem veio depois? o Diego. Diego. Sua esposa. Débora. Débora. Seu filho. João. Olha outros filhos. Quem veio depois? Quem veio depois? Você veio quando? Vitor. Vim no primeiro culto. Ele primeiro? Não, filho. Trouxe mais alguém? Sua esposa, seus filhos? É solteiro. Solteiro, mas é mais um filho. O que é que nós temos aqui? Veja, construções de vínculos que vão, ó, conectando pessoas. Esses vínculos pessoais foram criando vínculos espaciais. A igreja que está aqui se costurando, agora se desdobrou na casa de cada um, que ganha lugar também no trabalho de cada um, que se conecta a uma outra igreja enorme que tem em Fortaleza, que já está conectada a uma outra igreja enorme que tem lá para o lado do Centro-Oeste, que depois se conecta a uma outra costura que está sendo feita em São Paulo. E o que é que nós temos aí? A espiritualidade dos vínculos. Isso é igreja em série. Não é uma igreja que se move por departamentos. Também não é uma igreja que se move por ministérios. É uma igreja que se move por vínculos. E os vínculos não são de interesses, mas são vínculos interessados. Deu para entender a diferença? Os vínculos não são de interesses, mas são sempre vínculos interessados. Vamos repetir isso? Os vínculos não são de, mas são sempre interessados. Porque um vínculo se junta a outro vínculo. Isso é igreja, isso é reino de Deus. Glória a Deus. No movimento de fora, de dentro eu tenho amor e saudade. A decisão de amar em Cristo e o desejo de encontrar sempre, inclusive na reunião celular. Mas também tem um movimento de fora. Aquele por onde eu me alegro porque você é meu irmão do caminho, mas por onde todos nós temos a certeza que um dia haveremos de ser coroados. Paulo diz: eu estou vinculado a vocês. Meu caminho está terminando aqui. Vocês são a minha coroa. Porque vocês cobrem a minha cabeça de honra. A honra de ter decidido amar vocês incondicionalmente em Cristo. Ao ponto de, mesmo depois de ter a minha cabeça arrancada do corpo, ter a certeza que em breve todos nós haveremos de nos abraçar diante daquele trono, aonde já não há mais dor, nem morte, nem fome, nem peste, nem perigo, nem nudez, nem espada. Porque lá se afirma a tese incontestável de que em Cristo nós somos sim mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Aí eu tenho uma questão. Como é que a gente aplica isso numa igreja em Israel? Em 3 modos. Primeiro, existem aqueles que vamos encontrar no caminho. Segundo, existem aqueles que enfrentam lutas no caminho. Terceiro, também tem aqueles que são os mediadores do caminho. Repita comigo: os que vêm
que vêm, os que lutam, os que medeiam. Vamos lá aguardar? Veja, os que vêm, os que lutam, os que medeiam. O que é que a gente faz com cada pessoa que atravessa esse caminho? A gente se abre para construir vínculos. Mas o que é que a gente faz com quem está no caminho conosco e enfrentando resistências, tribulações, lutas, problemas, dificuldades, adversidades, desempregos, doenças, conflitos, etc. e etc. A gente dá as mãos. Porque a ideia é que ninguém caminha sozinho. Porque nós somos um organismo vivo, diga amém. Amém. Por outro lado, veja, nós também somos os mediadores. Aqueles que abrem caminhos para que outros como nós consigam correr a carreira com perseverança, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Deu para entender? Ficou prático assim, ficou pedagógico, ficou simples.